Bom dia, turma. Hoje a gente vai estar trabalhando com um sólido geométrico chamado prisma. Como que a gente forma um prisma? Então vamos primeiro ao conceito, né? A definição, depois a gente fala uma linguagem mais tranquila. Então um prisma, gente, para a gente formar ele, a gente vai precisar de dois planos paralelos, tá? Então aqui esses planos são alfa e delta. Nesses dois planos eu vou precisar desenhar a mesma figura geométrica. Então aqui nós temos dois triângulos, tá? São dois triângulos que têm o mesmo tamanho. E o prisma, ele vai precisar também de uma reta que seja concorrente a esses dois planos. Então nós temos aqui uma reta R, que ela corta os dois planos, tanto o plano alfa como o plano delta. Então, o que vai ser o prisma? Ele vai ser o sólido formado pela reunião de todos os segmentos que vão ser paralelos a essa reta R. Então aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um segmento que é paralelo a essa reta e ele vai sair de um plano em direção ao outro. Então eu tenho outro segmento que é paralelo a essa reta que sai de um plano em direção ao outro. Eu tenho outro segmento que é paralelo a essa reta que sai de um segmento, que sai de um plano em direção ao outro. Então o conjunto, a reunião de todos esses segmentos é que vai ser o prisma. Então aqui a gente vai representar, né, preenchendo esse espaço aqui, vamos representar todos os segmentos. Então aqui a gente vai ter um prisma, tá? Um prisma triangular, né? Aqui nessa representação. Então tá aqui todos os segmentos que são paralelos à reta R, que saem do plano alfa em direção ao plano delta, sempre dentro dessas figuras geométricas que a gente desenhou. Algumas observações que a gente tem que fazer aqui. A figura tem que ser a mesma, tá? Que fica em cima e fica embaixo, que fica no plano alfa e no plano delta, tem que ser a mesma figura. Eu não posso ter um triângulo no plano alfa e um quadrado no plano delta, tá? Segundo, nem sempre essa figura vai ser representada assim, reta. Ela também pode estar inclinada, tá? A gente vai ver isso no próximo vídeo. Então essa daqui é a definição matemática de prisma. Então é a reunião de pontos, né? Reunião de segmentos que saem de um plano a outro dentro de uma figura plana, tá? Então isso daqui vai ser o prisma. A figura plana é o triângulo, tá? Que vai servir como base, tanto no topo como aqui na base, né? É o triângulo. E aqui são todos os segmentos, né? O conjunto de segmentos que são paralelos à reta R, que é concorrente aos dois planos, tá? Então isso é um prisma. Agora vamos ver os elementos desse prisma. Aqui nós temos representado um prisma quadrangular, ou seja, a base dele tem 4 lados. Então dentro desse prisma nós temos os vértices, tá? Que são todos esses pontos em verde, aonde a gente tem um encontro dessas linhas, tá? Então aqui nós temos o vértice A, B, C, D, E, F, G, H. Só para frisar, nem todos os prismas têm a mesma quantidade de vértices. Aqui, como a gente tem 4 lados na base, então a gente vai ter 4 lados no topo, o que vai dar um total de 8 vértices. Nesse prisma aqui que a gente fez no início, a gente tem um triângulo. Então aqui a gente tem 3 vértices e aqui a gente tem mais 3. Então aqui seriam 6 ao todo, tá? Então os prismas eles não têm a mesma quantidade de vértices, só se ele for do mesmo tipo. Aqui é um prisma triangular, então se eu tiver um outro prisma triangular, ele também vai ter 6 vértices. Aqui é um prisma quadrangular, então se eu tiver um outro tipo de prisma quadrangular, ele vai ter 8 vértices, tá?
Agora, se for um prisma de tamanho diferente, a base tiver uma quantidade de lados diferentes, então a quantidade de vértices também vai ser diferente. Lembrando que os vértices sempre são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto, tá? Então vai ser de A a Z, qualquer uma das 26 letras. As faces vai ser o conjunto de todos os vértices que formam aquela face. Então aqui nós temos 6 faces, tá? Então aqui temos em cima, que é A, B, C, D. Então, ó, esses 4 vértices aqui. Nós temos embaixo, que é F, G, H, que formam esses 4 aqui. E nós temos os 4 da lateral, que é o AB, EF, que vai formar essa figura aqui, esse retângulo. Nós temos o AD, EH, que forma esse retângulo da frente. Nós temos o DCHG, ou CDGH, que é isso aqui. E o de trás, que é o BCFG, desculpa, BCFG, que é esse retângulo aqui de trás, tá? Então, ABCD e EFGH, eles são bases, tá? Então tá até separado aqui. Eles são as bases porque representam os polígonos que estão em cima e embaixo. Outra coisa que a gente precisa saber são as arestas. As arestas são todas essas linhas que nós temos aqui. Então aqui nós temos a aresta AB. Vamos botar aqui. AB. Tá? Aresta. Nós temos BC. Nós temos CD. Nós temos AD. Tá? Então tudo aqui é aresta. AB, BC, CD, AD ou DA, tá? Dá no mesmo. Nós temos AE. Nós temos EH. Nós temos HG ou GH. Nós temos FG ou GF. Nós temos DH. Nós temos CG. Nós temos BF. Vamos lá. Aqui tem AE. Temos BF. Tá faltando EF. Que é essa aqui. EF. Então aqui nós temos as 12 arestas desse prisma, tá? E a gente tem prisma dentro da nossa casa. Trouxe alguns exemplos aqui, ó. Tá vendo? Nós temos uma caixa de sapato, tá? Que é um exemplo de prisma quadrangular. Então aqui nós temos a caixa de sapato, ó, tá vendo? Caixa de sapato quadrangular. Aqui, ó, a base. Nessa caso a caixa é assim, né? Então nós temos a base em cima, a base embaixo, que é representada por um retângulo. Nós temos aqui, ó, retângulo da lateral, da lateral, da lateral e da lateral, tá? Então aqui nós temos um exemplo de prisma. Outro exemplo de prisma que a gente tem em casa é a caixa de leite. Caixa de leite também é uma representação de prisma, tá vendo? Nós temos a base aqui, que é um retângulozinho, tá? Ignora a tampinha. Temos um retângulo aqui. Temos um retângulo aqui embaixo, ignora as orelhas. E temos os retângulos das faces, tá vendo? Então é outro exemplo de prisma. Outro exemplo de prisma. Outro exemplo de prisma que nós temos, livro. Livro também é um prisma. Então nós temos aqui, ó, face da base e as faces da lateral, tá vendo? As faces da lateral. Outro exemplo, pedaço de tábua, tá vendo? Aqui nós temos um pedaço de tábua. Então, ó, tem aqui, ele tem as faces da lateral, face da base, ó, face da lateral. Então tudo aqui é um exemplo de prisma. Ó, tem aquela caixa de isopor ali também, ó, que a gente usa para botar refrigerante. Também é um exemplo de prisma, tá? Então temos vários exemplos de prisma dentro da nossa própria casa.